Bom, pessoal, vamos agora dar início ao estudo das funções, ok? Então, vamos passar rapidinho aqui um pouco da história das funções. O conceito de função, presente nos mais diversos ramos da ciência, teve sua origem na tentativa de filósofos e cientistas em compreender a realidade e encontrar métodos que permitissem estudar e descrever os fenômenos naturais. Ao matemático alemão Leibniz, atribui-se a denominação função que usamos hoje, ok? A representação de uma função, a notação fx, assim, ó, aqui, fx, a gente lê f de x, foi atribuída ao matemático suíço Euler, que nasceu em 1707, morreu em 1788, no século 17. Então, vamos ver a aplicação do conceito. O conceito de função é um dos mais importantes na matemática e ocupa lugar em destaque em vários de seus ramos, bem como em outras áreas do conhecimento. É muito comum e conveniente expressar fenômenos físicos, biológicos, sociais, etc., por meio de funções. Vocês vão até notar que várias coisas que a gente vai falar aqui têm relação direta com muitas fórmulas que vocês vão ver em física, em algumas estruturas que vocês vão ver em biologia. Então, elas estão totalmente interligadas. Todas as fórmulas físicas de física, na verdade, são tipos de funções. Então, o que é função? Vamos ver a noção aqui intuitiva. Então, trouxe aqui para vocês uma situação 1. Vamos só entender essa, a gente não vai nem responder, é só para que vocês entendam o que é uma função, o que é uma coisa está em função de outra, uma grandeza está em função de outra. Então, situação 1. João vai escolher um plano de saúde entre duas opções. Então, ele tem duas opções de plano, o plano A e o plano B. Veja as condições que ele tem. Plano A, cobra um valor fixo, mensal, fixo, de R$ 140 e mais R$ 20 por consulta num certo período. Então, ele vai pagar 140 todo mês e a cada consulta que ele for fazer, ele vai pagar uma taxa de 20 reais. Já o plano B cobra um valor fixo mensal de R$ 110 e 25 por consulta num certo período. Então, a gente vê o seguinte aqui, ó. O plano A, ele tem a tarifa fixa, o custo mensal maior, 140, em relação ao plano B, que é 110. Em compensação, ele tem uma taxa por consulta mais em conta do que o plano B. Então, se a gente for analisar aqui rapidamente, né? Se uma pessoa faz muitas consultas, talvez seja mais vantagem utilizar o plano A, porque apesar da taxa ser mais cara, eu vou compensar esse valor no número de consultas. Já se uma pessoa não faz tanta consulta assim, então é mais vantagem ela ter o plano B, que é 110, certo? Então, dependendo da necessidade, João fará 5, 6 ou 7 consultas. Qual o plano mais econômico para ele em cada situação? Então, aqui a gente ia precisar analisar, né? Para 5 consultas, no plano A, eu ia fazer 140, que é fixo, mais 20 vezes 5, depois mais 20 vezes 6, mais 20 vezes 7. Para o plano B, 110, 25 vezes 5, 25 vezes 6, 25 vezes 7. Essa aqui a gente não vai responder agora, depois mais para frente a gente volta nela. Eu só quero que vocês entendam o seguinte: observe que o gasto total de cada plano é dado em função do número de consultas dentro do período pré-estabelecido. Então, uma coisa, uma variável aqui, ó, que é o gasto total, ela depende do número de consultas dentro desse período. Então, a gente diz que o valor que a pessoa vai pagar, total, com um plano de saúde, seja ele o A ou o B, vai depender do número de consultas dentro do período. Então, uma função é quando um valor depende de uma outra situação. Então, vamos ver aqui um exemplo 2, ó. Na cidade do Recife,
De acordo com os valores em vigor desde 1º de janeiro de 2015, um motorista de táxi cobra R$ 4,32 de bandeirada comum, mais R$ 2,10 por quilômetro rodado comum. Sabendo que o preço a pagar é dado em função do número de quilômetros rodados. Então, vamos pensar assim, ó, o que é essa bandeirada? Essa bandeirada é um valor fixo. Essa pessoa, ao entrar nesse táxi, automaticamente já vai pagar uma taxa fixa, que é chamada de bandeirada, de R$ 4,32, certo? Aí, o que vai variar no preço da corrida dela é a distância que ela vai percorrer. Então, ela vai pagar mais R$ 2,10 por cada quilômetro que ela percorrer. Então, se essa pessoa fizer uma viagem menor, ela vai pagar um preço menor. Se ela fizer uma viagem maior, consequentemente, ela vai pagar um preço menor. Então, a gente diz que o preço a pagar está em função do número de quilômetros rodados, ou seja, depende do número de quilômetros rodados, certo? Então, essa aqui a gente vai fazer que ela é bem tranquilinha, ó. Calcule o preço a ser pago por uma corrida em que se percorreu 10 quilômetros. Então, essa pessoa entrou nesse táxi, saiu de um determinado lugar, um bairro de Recife, e foi para um outro 10 quilômetros distante. Quanto é que essa pessoa vai pagar? Ó, ela tem que pagar R$ 4,32, certo? Porque é o preço da bandeirada, entrou no táxi, já tem que pagar isso aqui, mas ela vai pagar R$ 2,10 por cada quilômetro. Então, 2,10 vezes 10 quilômetros, certo? Porque ela está rodando 10 quilômetros. Então, no total aqui, essa pessoa vai pagar R$ 4,32 mais 2,10 vezes 10, R$ 21 reais. Logo, ela vai pagar R$ 25,32, certo? Então, essa aqui, o valor tá bem redondinho aqui, só para facilitar nossos cálculos, mas é só para a gente entender isso. Esse valor de R$ 25,32 é exclusivo para uma pessoa que rodou 10 quilômetros. Se a pessoa fizer 11, 12, 13, qualquer quilometragem diferente, ela não vai pagar esse preço, ela vai pagar um outro preço totalmente diferente. Então, esse preço aqui é único para 10 quilômetros, certo? Vamos ver uma seguinte situação aqui, a situação 3. O diagrama a seguir considera a quantidade de litros de gasolina e os seus respectivos preços a pagar em um posto de combustíveis na cidade de Jequié, certo? Então, aqui, ó, para 1 litro, essa pessoa paga o preço de R$ 5,99, valores atualizados dessa semana. Então, 1 litro de gasolina, se a pessoa abastecer e pedir para botar 1 litro, ela vai pagar R$ 5,99. Se a pessoa abastecer 2 litros, ela vai pagar R$ 11,98. Se ela pagar 3, R$ 17,97 e assim segue. Aí eu coloquei ainda aqui, ó, se ela pagar 50, ela vai pagar R$ 299,50. Como que eu acho essa relação aqui, ó? Aqui eu estou percebendo que o preço a pagar depende, lógico, da quantidade de litros. Se eu abastecer 1 litro, eu pago um preço. Se eu abastecer 3 litros, eu pago um outro preço. Se eu quiser pagar R$ 299,50 e outra pessoa que quiser pagar os mesmos R$ 299,50, nós dois vamos abastecer 50 litros de gasolina, certo? Essa relação aqui, ela é única. Não existe um preço para duas quantidades diferentes de litros, certo? Então, a gente percebe aqui que o preço a pagar, ele é dado em função da quantidade de litros que se coloca no tanque. Ou seja, mais uma vez, ó, o preço depende do número de litros comprados, certo? E como a gente consegue escrever essa relação? Consegue. Ó, a cada quantidade de litro, 1 litro, R$ 5,99. 2 litros, R$ 11,98. Por quê? Porque 1 litro é R$ 5,99, então se eu quero 2, eu vou pegar R$ 5,99 e multiplicar por 2. Se eu quero 3, R$ 5,99 e multiplico por 3. Não é isso? Então, a gente pode até dizer, ó, para um preço X, para uma quantidade X de litros, aliás, melhor falando. Então, se eu quero X litros, não importa quanto sejam esses litros.
O cálculo do preço é só eu pegar 5,99 vezes esse X aqui, essa quantidade de litros, certo? Então, aqui a gente meio que já está falando numa fórmulazinha, ó. O preço vai ser 5,99, que é o preço de 1 litro, vezes X, onde X é a quantidade de litros de gasolina que eu vou colocar nesse posto. Então, agora aqui a gente vai responder isso aqui rapidinho. Só trocar a cor para aparecer melhor. Então, ó. Opa. Só trocar a cor. Bom, qual é o preço, então, de 10 litros de gasolina, né? Lembrando que o preço de 1 litro, R$ 5,99, né? Então, se eu quero 10 litros, vai ser 10 vezes 5,99. Portanto, essa pessoa aqui nesse posto vai pagar R$ 59,90 por 10 litros de gasolina, ok? Bom, e se for o contrário? Se eu souber quanto eu tenho, o valor que eu tenho no bolso, eu só posso gastar isso, ó. Eu só tenho R$ 71,88 para gastar. Eu quero saber quantos litros de gasolina eu consigo comprar. Será que eu consigo também descobrir isso? Sim, né? É uma relação. Se eu tenho a quantidade de litros, eu descubro o preço. Se eu tenho o preço, eu consigo facilmente dizer qual a quantidade de litros que eu consigo comprar, né? Nesse caso, é só eu pegar R$ 71,88 e dividir pelo preço da gasolina, que é R$ 5,99. Então, vamos fazer essa conta aqui, ó. R$ 71,88 dividido por 5,99. Ó, quem tem dificuldade com divisão de números decimais, fica atento aqui agora, ó. Primeira coisa com esse tipo de conta, a gente vai deixar o número de casas decimais iguais. Então, aqui, ó, o que são casas decimais? Números depois da vírgula. A vírgula tá aqui, né? Então, números decimais aqui, ó, casas decimais, eu tenho duas, que são 2 números depois da vírgula. Do lado de cá, também tem a mesma coisa, ó, a vírgula tá aqui, 2 números depois da vírgula, então 2 casas decimais. Quando isso acontece, tem a mesma quantidade de casas decimais, eu posso esquecer essa vírgula aqui, ó, e fazer a conta de 7.188 dividido por 599. Então, a gente vai dividir isso aqui normalmente, tá? Então, 3 números, vou pegar aqui 3 números. 718 dividido por 599. Vai dar uma vez só, né? Se eu for pegar duas, vai dar 1.000 e alguma coisa aqui, então vai passar de 718. Então, uma vez 599, vai dar o próprio 599, e a gente vai subtrair aqui. Então, ó, 8 que tira 9, não pode. Então, vou pegar aqui e vou jogar para cá. Ficou 18. 18 que tira 9, 9. Agora, eu tenho 0 que tira 9, não posso também. Então, eu pego uma centena daqui, jogo para cá. 10 que tira 9, 1. 6 que tira 5, 1. 119. Mas ainda tem aqui um número para descer, que é o 8. Então, 1.198 dividido por 599. Como aqui começa com 5, se eu botar 3 vezes, vai dar 1.500, na verdade, 1.600 e alguma coisa, né? Já perto de 1.800, 1.700 e alguma coisa, porque aqui já está quase 600. Vezes 3, 6 vezes 3 é 18. Passa muito. Então, eu vou tentar aqui 599 vezes 2 e ver quanto é que dá. Então, 2 vezes 9, 8. 2 vezes 9, 8 de novo, com 1, 9. 2 vezes 5, 19, né? 2 vezes 5, 10 e 1, 11. Ó, exatamente o que eu queria. Então, aqui vai ser 2, que vai dar 1.198 e vai sobrar 0. Portanto, quer dizer o que é isso? Quer dizer que eu consigo comprar 12 litros de gasolina com esse valor de R$ 71,88, certo? E aqui tem uma informação que meio que a gente já fez na página anterior. Ó, o preço a pagar
é só eu fazer 5,99 vezes o número de litros X comprados, né? A gente viu aqui em cima, ó. Se eu quiser achar a quantidade a ser paga, é só eu pegar 5,99, que é o preço unitário, o preço para um litro só, e aí a gente consegue chegar na fórmula, né? Então, a fórmula aqui, que é a lei da função, vai ser Px igual a 5,99x. Isso aqui já é uma função, já é uma fórmula dessa função. Bom, então vamos aqui para a situação 4. Uma maneira útil de interpretar uma função é considerá-la como uma máquina, onde os números entram nessa máquina, são processados ou calculados, e os números saem da máquina, são dados em função dos números que entram. Então, eles vão entrar aqui, entra aqui pela máquina, aqui são os números de entrada, e sai outra coisa, ó. Entra um número e sai outro. Vamos observar o seguinte aqui, ó. Essa aqui é uma máquina de dobrar, certo? Vamos considerar que a função dessa máquina aqui é dobrar o número que entra. Então, se eu entro entrou um aqui, ó. Entrou um. O que a máquina faz? Dobra. Então, o que vai sair? 2, certo? Ela está dobrando. 1 vezes 2, 2. Entrou 2 na máquina. Dobrou 4. Entrou menos 3, dobrou menos 3. 4,3, dobrou, saiu 8,6. E se entrar x, então o que acontece? A gente não é só multiplicar por 2, não é só dobrar. Então, se entrou x, vai sair 2x, 2 vezes x, porque eu estou dobrando esse valor. Então, representando o número de saída n e o número de entrada x, então aqui, ó, aqui é x e aqui o que sai eu estou chamando de n. Então, a gente vai ter o seguinte, esse n, que é o número de saída, é só a gente fazer o quê? 2 vezes o número de entrada, que a gente está chamando de x. Então, a fórmula para essa máquina aqui é só pegar o número vezes 2. Então, 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Menos 3 vezes 2, menos 6. 4,3 vezes 2, 8,6. X vezes 2, 2x. Quando a gente coloca esse x aqui, é para substituir um número qualquer. Então, esse x, ele indica o processo que eu vou... É um número, uma variável, um número que pode ser qualquer coisa, certo? Então, a gente vai só indicar qual é o processo que vai ser feito com esse x. Então, no caso, eu vou dobrar. Então, dobro de x, 2x. E aí, a gente chega a entender agora a noção de função por meio de conjuntos. Vamos observar o seguinte. Eu tenho aqui um conjunto A, que é formado pelos números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. E eu tenho um conjunto B, que é formado por menos 8, menos 6, menos 4, menos 3, 0, 3 e 6. Então, eles estão relacionados. Então, eu pego alguns elementos de A e vou ligar para os elementos, alguns elementos de B. Então, como que eu vou ligar? Eu vou ligar esse elemento, o A, ao seu triplo, certo? Então, eu vou triplicar. Então, triplica. Aqui é como se fosse uma máquina, aquela maquininha que a gente viu, e ao invés de dobrar agora, a gente vai triplicar, certo? Então, eu pego esse número, triplico e ligo para o de cá. Então, menos 2 vezes 3, triplicar. Quando a gente triplica, é a mesma coisa de multiplicar por 3, né? Então, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 1 vezes 3, menos 3. 0 vezes 3, 0. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. Então, é como se eu estivesse fazendo um processo aqui, ó, uma máquina que faz vezes 3, certo? Ou seja, 3 vezes o número que está no conjunto A. Note que todos, ó, atenção a essa palavrinha aqui, ó. Todos os elementos de A têm correspondente em B. Verdade, né? Todo mundo que eu pegar aqui no A, ó, ele tá ligado no conjunto B.
E note também o seguinte, cada elemento de A se corresponde a um único elemento de B. Ou seja, menos 2 está ligado somente para o menos 6. O menos 1 somente para o menos 3. Então, quando acontece isso aqui, a gente diz que aconteceu uma função. Vou deixar de maneira mais fácil, que eu até já falei com vocês isso na sala de aula no passado. O seguinte, ó. O conjunto A, de maneira rápida para a gente entender, macetezinho. O conjunto A precisa ser casado e fiel. O conjunto A. B tanto faz. Não importa B, o que importa é o A. Então, eu vou olhar. Todos os elementos do A estão casados? Sim. Eles são fiéis? Sim, porque estão somente para um, certo? Ah, Pro, mas tem o menos 8 aqui que ele não está casado. Não tem problema. O todo precisa ser do conjunto A. Todos os elementos de A têm que ter um correspondente em B, ok? Então, nesse caso, temos uma função de A em B e é expressa pela fórmula y igual a 3x. Por que 3x? De onde saiu esse 3x? Justamente da questão de triplicar. Quando a gente triplica, é a mesma coisa que multiplicar por 3. Então, eu faço aqui, ó, 3 vezes o número de entrada, né, que é o conjunto A. Vamos ver aqui um exemplo 2. Vejam só. Dados A e B, A 0 e 4, e B 2, 3 e 5, relacionamos A e B da seguinte forma. Cada elemento de A é menor do que um elemento de B, certo? Então, eu vou pegar aqui o A e vou ligar o conjunto A para todos os que são maiores a ele, porque eu quero que o A seja menor do que o B. Então, 0 é menor do que 2? Sim. Então, eu vou ligar o 0 para o 2. 0 é menor que 3? Sim. Então, estou ligando o 0 para o 3. 0 é menor que 5? Sim. Estou ligando o 0 para o 5. 4. O 4 é menor do que quem aqui? Do que 2? Não. Do que 3? Também não. O 4 só é menor do que o 5. Então, observem que o 0 está ligado para 2, 3 e 5 e que o 4 está ligado apenas para o 5, certo? Então, nesse caso, não temos uma função. Não. Por que não? Vamos de novo, ó. O conjunto A precisa ser casado e fiel. Não é isso? O que está acontecendo aqui? Ele está casado, o conjunto A? Tá. O 0 está casado e o B e o 4 também está casado. Só que ele está ferindo o quê? O fiel. O 0, ele tem mais de uma ligação. Ele tem várias. No caso aqui, ele tem 3. Então, voltando para a nossa definição, ó, ele vai ferir isso aqui. A cada elemento de A corresponde um único de B. Mas aqui a gente está vendo que o A não está único com o B, certo? Ele tem 3 diferentes no B. Então, quando isso acontece, a gente diz que não é uma função. Então, vamos para mais um exemplo, só para a gente entender, deixar bem fixo isso aqui. Então, eu tenho um conjunto A, menos 4, menos 2, 0, 2 e 4, e um conjunto B, 0, 2, 4, 6 e 8. Associamos os elementos de A aos elementos de B de igual valor. Ou seja, eu vou pegar o A e ligar para o mesmo número dele, né? Então, aqui, ó, 4, eu ligo para o próprio 4, igual valor, tem que ser o mesmo valor. 4, liga para o 4. 2, ligo para o 2. 0, ligo para o 0. Menos 2, eu deveria ligar para menos 2. Só que no B não tem menos 2. Então, o A, aqui, o menos 2 e também o menos 4, que também não tem menos 4, eles vão ficar sem ligações. Menos 2 e menos 4 não tem relação com o conjunto B. Então, quando acontece isso, a gente também diz que não é uma função. Nesse caso aqui, de novo, ó, mais uma vez, o A precisa ser casado
e fiel. Ele tá fiel? Tá. Só que nem todos estão casados. Feriu isso aqui. Então, esse aqui e esse aqui, ó, esses dois carinhas aqui, eles não têm relação com B. Portanto, não é uma função. Nesse caso, ele feriu o quê? O todos. Preciso que todos os elementos de A estejam relacionados com B. E aqui a gente viu que não são todos os elementos de A que estão relacionados com B, certo? Então, basicamente, para ser uma função, eu preciso que todos os elementos de A estejam ligados a um único elemento de B. No popular, ele precisa ser casado e ele precisa ser fiel. Então, vamos botar a definição aqui bem certinha, só para a gente fechar direitinho essa parte. Então, eu digo o seguinte: dados dois conjuntos não vazios A e B, uma função de A em B é uma relação que indica como associar todo elemento X a um único elemento Y, certo? Foi o que a gente já falou lá em cima, né? Eu preciso que todo elemento do A, que é o X, esteja ligado a um único elemento do B, que é o Y, certo? Ou f de x. Isso aqui, eles representam a mesma coisa. Eu posso chamar de y ou eu posso chamar de f de x, ou seja, a função de x, que ele depende desse valor aqui de x. Então, aqui a gente diz, ó, f de a em b, certo? A cada x, a corresponde um único fx de b levado pela função. E essa função aqui é a fórmula. A gente vai ter uma formulazinha que eu vou dizer como que eu vou ligar esses elementos do x para os elementos do y, né? Os elementos do a para os elementos do b. E aqui a gente vê mais três conceitos importantes, que são domínio, contradomínio e imagem, certo? São bem tranquilos isso aqui, ó. Olha como é fácil. Diagrama de flecha representa uma função de A em B. Então, eu tenho aqui 3 elementos no conjunto A e 6 elementos no conjunto B. Então, pego os elementos do A e ligo para os elementos de B. Aqui a gente vê até facilmente que ele está dobrando, né? 2 ligou para o 4, 3 ligou para o 6, 5 ligou para o 10, certo? Vamos lembrar que esse aqui são os elementos X e esses aqui, que têm relação, são os elementos Y, certo? Então, vejam só. O domínio serão os valores de X. Todos os elementos de X, todos os possíveis valores de X, eles vão ser o domínio da função. Então, nesse caso aqui, onde é que a gente acha o X? Sempre no conjunto A. Então, quem é o domínio da função? O domínio da função será o conjunto 2, 3 e 5, certo? Que são justamente os elementos do conjunto A. Agora, contradomínio são os possíveis, vou escrever aqui, possíveis valores de Y, ou seja, o conjunto B. Então, quem é que está disponível, todos os valores disponíveis que eu tenho no conjunto B serão 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Todos eles estavam aqui. Eles poderiam ser ligados. Não foram todos, né? Mas eles estavam à disposição, estavam disponíveis, certo? Então, nesse caso, o contradomínio são os possíveis valores de y, 0, 2, 4, 6, 8 e 10. Agora, e quem é a imagem? A imagem aqui são os valores de y, somente os que foram ligados. Então, eu vou pegar aqui, ó, quem foi ligado o B com o A? Quais são os números que fizeram relação com o conjunto A? Então, ó, o 0 foi? Não. 2 foi? Não. 4, 6 e 10. Então, esse aqui é que é a imagem. Então, a gente confunde um pouco. Opa, copiei tudo errado aqui. Só um minuto. Vamos resolver.
Então, conjunto imagem vai ser o quê? Somente aqueles que foram ligados. Então, 4, 6 e 10. Ok? De novo, ó, domínio. Os valores de x. Todos os valores de x possíveis, que é o conjunto A. 2, 3 e 5. Isso aqui não dá para confundir. É o valor de x. Contradomínio. Todo mundo que está disponível. Então, 0, 2, 4, 6, 8 e 10, que é o próprio conjunto B. E a imagem é somente os que estão ligados ao conjunto A, que no caso é 4, 6 e 10, certo? Isso ficou claro, né? Espero que tenha ficado bem clara essa parte. Agora, o D, o E e o F, aqui é só para a gente entender, ó. F de 3. Lembra que a gente tinha a formulazinha assim, ó, f de x, função de x. Então, aqui eu estou perguntando, qual é o número que está em função de 3? Ou seja, qual é o número que depende do 3? Então, eu vou olhar, ó, quem é que está dependendo do 3? O 6. O 6, ele depende do 3. Qual é o número que está em função de 5? Qual é o número que depende do 5? 10. Agora aqui, ó, x para f de x igual a 4. Então, aqui já mudou, observem que mudou. Aqui o número estava no lugar do x, certo? Aqui não. Qual é o x? O x está aqui. Qual é o x que me dá como resposta o 4? Então, eu vou olhar como é diferente. Qual é o x que me dá como função o 4? Então, deu 4 a resposta. Qual foi o valor de x? 2, certo? Então, se eu quero saber, aqui eu estou perguntando, ó, qual é a imagem quando x é 3? 6. Qual é a imagem quando x é 5? 10. Já aqui eu estou perguntando, ó, quando a imagem é 4, qual é o valor do x? 2, certo? Então, fiquem atentos a essas notações para não confundir. Bom, vamos ver esse exemplo aqui agora, que a gente já formalizou o conceito de função. Vamos deixar agora mais claro. Ao receber sua conta de R$ 85 referente à TV por assinatura, Nair leu a seguinte instrução. Para pagamentos realizados com atraso, serão acrescentados multa de R$ 1,70 e juros de 0,3 por dia de atraso no pagamento, certo? Então, vamos primeiro diferenciar o que é multa e o que é juro por dia. Então, ó, a multa é assim, atrasou um dia, 2 dias, 30 dias, não importa, vai pagar a mesma multa de R$ 1,70. A diferença é o juro. O juro é 3 centavos por cada dia de atraso. Então, por isso que uma pessoa que atrasou um dia vai pagar menos do que uma pessoa que atrasou 15 dias, por exemplo, porque vai depender desses juros aqui. Então, a multa não muda, é fixa. O que vai mudar é o juro, certo? Então, qual valor Nair pagaria se atrasasse 5 dias o pagamento? Certo? Vamos primeiro fazer isso, depois ele pergunta se fossem 10. Vamos primeiro fazer para 5 dias. Vou botar aqui, para 5 dias. O que vai acontecer? Ela vai ter que pagar 85, né? Normal, que é o valor da fatura da televisão já, do canal por assinatura, mas ela vai ter que pagar 1,70, que é o juro, aliás, que é a multa, porque ela atrasou o pagamento, então tem que pagar de qualquer jeito, mas ela ainda vai ter que pagar 0,03, quantas vezes? 5. Por quê? Porque ela atrasou 5 dias, certo? Então, esse valor, na verdade, de pagamento, depende da quantidade de dias que essa pessoa atrasou seu pagamento. Então, aqui a gente vai ter, ó, 85 mais 1,70 mais 3 centavos vezes 5 vai dar 15 centavos, certo? No total aqui a gente vai ter 86 e 85 centavos. Então, se ela pagar
com atraso de 5 dias, essa pessoa vai precisar pagar R$ 86,85, certo? Já se for um atraso de 10 dias, o que acontece? O 85 muda? Não, mesmo valor, que é referente à assinatura. 1,70 também vai ficar 1,70 vezes 10? Não, porque 1,70, ó, não depende da quantidade de dias. Então, é uma multa, atrasou, pagou 1,70. Mais 0,03, agora sim, vezes 10, porque esse 3 centavos aqui é por cada dia de atraso. Então, a gente vai ter 10 centavos, 10 dias. Então, vai ser 85 mais 1,70 mais 3 centavos vezes 10, 0,30. 1,70 mais 30, 2 mais 85, R$ 87, certo? Então, aqui a gente tem, ó, cálculo para 5 dias de atraso e cálculo para 10 dias de atraso. Então, a gente percebe que só mudou esse valor final aqui, né? Um foi 15 centavos e o outro foi 30 centavos, que é referente ao juro. Vou até marcar aqui, ó. Isso aqui, que é referente ao juro. O juro depende exclusivamente da quantidade de dias, né? Então, houve essa mudança aqui do juro, que foi em função dos 5 ou 10 dias de atraso. Então, agora vamos pensar assim, ó. Se X é um número de dias de atraso, não sei quanto é essa quantidade. A gente fez para 5 e a gente fez para 10, né? Mas pode ser qualquer quantidade. Qual é a fórmula que relaciona o total a ser pago em função de X? Vou até deixar aqui, ó, dividido aqui para a gente entender. O valor a ser pago, que é Y, vai ser calculado como? Sempre 85, né? Que é o valor fixo da mensalidade da TV, por assinatura, os canais, mais 1,70, que é também a quantidade de dias de atraso, né? 1,70 de multa, que não depende da quantidade de dias, mais 0,03, agora aqui sim, aqui varia. O que foi diferente na conta foi exatamente isso aqui, ó, que vai ser vezes a quantidade de dias de atraso, que no caso eu não sei quantos são, então eu vou substituir por X, certo? Então, se uma pessoa pagar essa TV com atraso, ela vai pagar R$ 86,70 mais 0,03x. Isso se ela pagar com atraso, né? Se ela não pagar com atraso, aí vai ser somente os R$ 85, ok? Bom, vamos fazer agora um exemplo um pouco mais trabalhado aqui, ó. Seja um A, o conjunto menos 1, 0, 1 e 2, e B, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Verifique em cada caso se a lei define uma função, e quando for função, eu quero domínio, contradomínio e imagem. Vocês vão responder letra A e letra B, tá? Vai ficar como exercício para vocês, e eu vou responder a letra C. Então, como vocês vão se basear aqui pelo que eu fiz na letra C, e vão responder A e B, certo? Então, vejam só. O que a gente vai fazer? Vou trabalhar com essa tabelinha aqui para poder deixar mais fácil. Quando a gente usa essa tabela, fica mais fácil da gente identificar. Então, ó, quais são os valores de X? Os valores de X a gente pega sempre no conjunto A. Então, menos 1, 0, 1 e 2. Vou completar minha tabela, ó. Valores de X. Menos 1, 0, 1 e 2. Certo? Fx é a fórmula da função. Vocês vão fazer A e B com essas fórmulas aqui. Eu estou usando essa, ó. Então, 2x mais 1.
fórmula, 2x mais 1. E o y é o valor que eu vou encontrar. O que eu quero? Eu quero ligar o conjunto A para o conjunto B. O A eu sei que é menos 1, 0, 1 e 2. O conjunto B, menos 2 até o 4. Então, já vou preencher aqui, ó. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Preenchi aqui o conjunto A com os valores que a questão me deu e o conjunto B também com os valores que a questão me deu, certo? Agora, como é que eu vou ligar esse menos 1? Eu vou ligar para quem? Eu tenho 7 opções aqui, ó. Eu não posso ligar do jeito que eu bem entender. Eu vou me basear pela fórmula que a questão me forneceu. Eu estou usando essa porque é a letra C. Depois vocês vão fazer aqui, ó, A e B. Tira print, dá pausa no vídeo, copia. Eu quero essa aqui depois para vocês, tá? Agora presta atenção como é cá embaixo. 2x mais 1. Então, o que eu vou fazer, ó? Vou pegar esse valor do x aqui e vou botar no lugar desse x aqui. E vou encontrar o correspondente no y, tá? Então, aqui vai ser, ó, 2 vezes menos 1, que é o valor do x, mais 1. Lembra de fazer a multiplicação, jogo de sinal aqui, né? 2 vezes menos 1, mais e menos 2, mais 1. Menos 2 mais 1, aqui já não tem jogo de sinal, porque não é multiplicação. Multiplica sim jogo de sinal. Aqui não, ó. Devo 2, pago 1, vou ficar devendo 1. Então, achei que o y foi menos 1. Quer dizer o que é isso? Quer dizer que eu vou pegar esse menos 1 daqui e ligar para esse menos 1 de cá. Vamos continuar. Agora vai ser 2, sempre seguindo a fórmula, vezes x, que é 0, mais 1. 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. Quer dizer que eu vou pegar o 0 e vou ligar para o 1. Certo? Bom, agora eu tenho 1 no lugar do x. 2 vezes 1, mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, eu vou pegar o 1 e ligar para o 3. E por último, eu vou pegar aqui 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Opa, não tem 5 no B. E agora, o que acontece? Esse 2, ele vai ficar sem ligação. Então, quer dizer o quê? Eu vou inventar, botar um 5 aqui no B, então, para poder ligar o 2? Não. O conjunto B, eu preciso usar conforme a questão me indicou, certo? Se não tem o 5 aqui, eu não vou colocar 5 na resposta. Então, só tem menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4. Só que aqui, o 2 tem que ser ligado para o 5. Então, o que aconteceu? Esse 2 aqui, ó, ele não tem correspondente. Se ele não tem correspondente, o que acontece? Isso aqui não é função, certo? E se não é função, não tem domínio, não tem contradomínio, não tem imagem. Só tem domínio, contradomínio e imagem quando for função, certo? Vamos supor que fosse função. Se fosse função, se não tivesse esse 2 aqui. Se fosse função, o domínio ia ser menos 1, 0 e 1. Contradomínio ia ser o quê? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e 4, que são os possíveis valores. E a imagem seria menos 1, 1 e 3, certo? Só que aqui não se aplica porque não é função. E por que não é função? Porque o 2 feriu aqui, ó, lembra? Ele furou o todo elemento, ele não está casado. Todo elemento de A precisa estar ligado com B, só que esse 2 aqui não está.
certo? Então, é isso, pessoal, ó, a atividade de vocês para a próxima aula é essa aqui, certo? Vocês vão responder, tá no livro, quem tem o livro ainda, página 49, as questões 11 até 16. Então, são essas 6 questões aqui que vocês vão responder. Deixa no caderno, nós vamos corrigir na próxima aula. Então, tentem fazer. Se tiver dúvida, anota que na próxima aula a gente corrige. E aí eu tiro as dúvidas de vocês, certinho? Então é isso. Quem tem um livro pode acompanhar pelo livro. Quem não tem, para o vídeo, copia ou então dá um printzinho na tela e a gente segue na próxima aula, ok? Então, pessoal, até mais e foi.